Ai, que maravilha. Agora vai. Agora está resolvido. Pronto. Não deixaremos órfãos aqueles que não puderam vir. Ok? Então a gente começou a falar sobre um estudo da nossa verdadeira essência, né? Nas duas aulas que nós tivemos aí. A gente está tão envolvido com a vida que a gente leva, com os problemas, com filhos, com os nossos sonhos, não é isso? A gente constrói aqui dentro da cabeça já todo um roteiro, aquilo que eu falo, que eu citei numa aula, né? O filme já está pronto, né? A gente já construiu a nossa história, como é que a gente quer que aconteça. Aí a gente começa a ir atrás das pessoas para participar dessa história. E para cada uma a gente entrega um script. Ó, você tem que fazer isso, você tem que falar isso, você tem que dizer isso, né? Para que a minha história seja perfeita. Só que as pessoas não fazem nada disso, né, gente? Isso só acontece dentro da nossa cabeça, na vida real. Na vida real, ninguém vai colaborar, porque isso é um sonho teu. Isso é um sonho teu, isso é a maneira como você está idealizando. Isso só existe no mundo das ideias. Platão, ele falava do mundo das ideias, né? O mundo das ideias é esse mundo que a gente cria, esse mundo falso, fictício, e se instala dentro dele e nega a realidade. Tudo bom? Sejam bem-vindos, acomodem-se. Tudo bem? Boa noite. Esses vêm de longe, né? É compreensível. Então é isso, ele fala do mundo das ideias, que é esse mundo que a gente idealiza. Esse mundo que a gente, diante do desconforto da existência, que você passa na infância, passa na adolescência e tal, você começa a ver na televisão, você começa a criar referências do que é felicidade, as pessoas dizem para você o que é ser feliz, e aí você vai construindo já dentro de você um roteiro, um script, tá tudo pronto dentro de você, o que você tem que fazer, né? E o que você tem que buscar. E como as pessoas vão ter que se comportar dentro desse mundo, dentro desse filme. E aí começa o problema. Porque não acontece nada daquilo, as pessoas não fazem, elas não correspondem às suas expectativas. Isso é muito triste. Acho que ele não sobe mais. No máximo. Tá cortando minha cabeça? Escalpelado aí. Ah, é? Tô escalpelado? Não tem problema. Então, paciência. Onde que eu estava mesmo? Eu até perdi o... Desculpa. Então, eu estava falando dessas coisas que a gente idealiza. Isso começou com Platão, realmente. Essa coisa de trabalhar, de trazer para as pessoas, dizer para as pessoas que o mundo verdadeiro é o mundo que você idealiza, é o mundo das ideias, é o mundo... Enfim, que isso aqui é um mundo que a gente não tem que dar tanta importância. E aí, esse tipo de pensamento começou a ser desconstruído já no século XIX, com o próprio Nietzsche. O Nietzsche, a primeira coisa que ele fez, né, o crepúsculo dos ídolos, porque toda a humanidade idolatrava demais o pensamento socrático, platônico. Então, o crepúsculo quer dizer o final, quando o sol se põe, isso chama crepúsculo, né? O crepúsculo dos ídolos significa quando esses ídolos deixam de ter influência no pensamento humano. Então, ele condenava, nesse livro e muitos outros, ele condenava esse pensamento socrático, platônico, porque fazia as pessoas fugirem da realidade. E ele chamava isso de niilismo. Niilismo vem de nihil, no grego, quer dizer nada. Então nós transformamos a nossa vida em nada e nos refugiamos no mundo que não existe, no mundo que a gente idealiza. Aí quando a gente acorda, o que a vida começa a fazer? Ela começa a bater na gente. A gente não entende por que sofre. Porque qual é o objetivo da vida como verdadeira educadora?
ela quer nos trazer para a realidade. Ela quer fazer a gente acordar. A gente quer fazer a gente parar de sonhar. A gente quer fazer a gente parar de criar expectativas. Quer fazer a gente parar de olhar para o que você é. Em primeiro lugar, né, aceitar a realidade, trabalhar essa questão da realidade, colocar o seu pé no chão. A gente vê nos nossos tratamentos pessoas que vivem uma vida eminentemente mental. E essa coisa não se resolve aqui. Ela perdeu a completa conexão com a realidade, com o próprio ser, com o chão. Então você percebe na pessoa um chakra básico já não dando a menor estabilidade para ela. Isso é problema, isso é um problema. Isso traz muito sofrimento, isso traz problemas de saúde, isso traz problemas financeiros, de prosperidade. Nada funciona. Porque a pessoa não põe o pé no chão, não olha para o que é, não olha para a própria realidade e não pensa em meios de transformar essa realidade. Minha realidade é esse aqui e esse agora. Minha realidade é essa casa que eu moro. O que eu posso fazer agora para melhorar? Varrer o chão? Então eu vou varrer o chão. Porque essa é a minha realidade agora. Não adianta eu viver nessa casa sonhando com uma mansão. Não adianta eu viver nessa casa sonhando com uma situação que não existe, que só existe aqui. Percebem isso? Então a gente sofre porque não vive a realidade. A gente não está encaixado no mundo. A gente não está encaixado dentro da nossa realidade. A gente não vive aqui agora. A gente vive num ambiente que não existe, num ambiente que só traz ansiedade, preocupação. Só cria uma série, são desdobramentos do medo e da ignorância. Então quando você começa a entender que você tem que olhar para a tua realidade e a partir desse ponto, desse primeiro passo que você tem que dar é se encaixar no chão. O primeiro passo, o passo da humildade é isso, gente. A humildade de ser o que você é. De se olhar no espelho e se aceitar. De olhar para a sua condição e se aceitar. Bom, eu sou isso? Ótimo. O que eu posso fazer para melhorar? Isso? Bom, vou fazer. O que eu posso fazer hoje? Não é amanhã, não é semana que vem, não é o mês que vem. Não, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu só posso ler esse livro. Então eu vou ler esse livro. Hoje eu só posso fazer isso para melhorar. Aí você está concentrado no agora. Você está concentrado naquilo que você é. Você saiu um pouco desse mundo virtual, esse mundo que você idealiza, que não existe. Esse mundo é uma farsa. Nós vivemos uma farsa. A gente nega. Isso é niilismo negativo. É isso que Nietzsche veio, destruir. Porque esse modelo de pensamento nosso, até hoje a gente é assim. Isso vem lá dos tempos do racionalismo grego, sabe? Quando começou o racionalismo grego com Sócrates, com Platão, com toda aquela escola de Atenas, é que começou esse tipo de pensamento. Isso começou a se espalhar. De tal forma que as pessoas já nascem dentro desse modelo, desse paradigma, de se colocar no mundo assim. Sabe? Não olha para, a minha realidade o que é? Tá, eu tenho um pai que não gosta de mim, tenho uma mãe que não gosta, tá, não adianta eu ficar pensando numa situação que não existe. Vou trabalhar essa situação. Percebe? Ok, gente. Vocês conhecem a história de Zaqueu, não conhece? Eu contei no curso, no encontro com os trabalhadores do Celeste esses dias, sobre a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é bem curiosa, ela é bem curtinha. Eu até separei aqui para ler para vocês. Trouxe a minha luneta, é lógico. Ela está em Lucas 19. Diz o seguinte, olha. Tendo entrado em Jericó, atravessava a cidade. Jesus, Eis que um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e rico, procurava conhecer de vista Jesus. Mas não o podia por causa da multidão, porque era pequeno de estatura. Ele era baixinho, estava aquela multidão toda esperando Jesus. Jesus estava chegando em Jericó
E ele queria conhecer, mas não podia, porque ele olhava para frente, todo mundo era mais alto que ele, já tomou a frente dele, então ele estava lá. Ok? Correndo adiante, subiu a um sicômoro. O sicômoro é uma árvore, umas traduções falam figueira, outras falam sicômoro. Então ele subiu nessa árvore, né, para ter uma vista melhor, para conseguir olhar, né? Para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. O mestre disse: desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. Todo mundo estranhou, né? Muito bem. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, de pé diante do Senhor, disse-lhe: ei, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado também restituir-lhe-ei no quádruplo. Jesus disse-lhe: hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Muito bem. Essa passagem, fizeram até música, né? Foi um sucesso absurdo nas igrejas, uma música que tocou até em rádio, não é isso? Então, como Zaqueu, né? Aquela coisa toda. Vocês já pararam para pensar o que significou essa pequena passagem? Jesus chegando em Jericó, um homem baixinho que não conseguia ver ele, subiu em cima de uma árvore, de um sicômoro, e aí Jesus passa e diz: desce aqui que hoje eu vou ficar na tua casa. Para que escreveram isso? O que isso encerra? O que está por trás disso? Qual é o ensinamento oculto disso? Vocês já pararam para pensar? Quem tem ideia do que se trata, do que vem a tratar do texto? Quem imagina o que esse texto quer revelar para a gente? Porque essas escrituras antigas, elas têm sim um cunho mitológico. Ela tem uma linguagem mitológica, uma coisa que tem que ser contada com esse tipo de narrativa, justamente para atravessar os séculos, as traduções, todas as deturpações, né? Todas as adulterações linguísticas, né? Mas pelo menos a história, um enredo, ela é igual o filme que a gente fala, né? Você pode mudar o idioma, mas o filme é o mesmo. Então o filminho está acontecendo ali. Não tem como você mudar essa imagem. É uma pessoa chegando, não consegue ver, sobe em cima da árvore e manda descer. Então vai ter que se traduzir dessa forma. Então isso resistiu ao tempo e chegou essa historieta pra gente. O que isso quer revelar pra gente? Eu sei, mas eu estava na... Você não vai. Vai sentir a luz. Vejam, gente. O que é Jesus nesse texto? Vamos primeiro identificar os personagens. Vamos transformá-los em atores. O que é Jesus? É o principal. Jesus é o ator principal desse filme, não é? Mas ele representa o que nessa história? Jesus representa a plenitude que existe dentro do ser, a nossa condição crística. Ele representa, portanto, a nossa realidade, a luz, o conhecimento. Ele representa, portanto, tudo aquilo que as ilusões provocadas pela nossa ignorância, pelos nossos medos, por todas as idealizações que nós criamos, por todo esse mundo fictício onde a gente se coloca, não consegue trazer. Ele representa essa realização. E essa realização está chegando. Está chegando perto de um homem que... O que acontece com esse homem? Esse homem não tem a altura necessária para ver para alcançar isso. O que ele faz? Ele se eleva. Não é isso? O que representa esse elevar-se? Esse elevar-se é buscar uma posição de destaque no mundo,
iludido com esse mundo, iludido com essa realidade tridimensional, iludido com essa condição egóica, com esse mundo tangível que a gente conhece, com essa coisa do corpo, da mente, a escravidão do corpo e da mente, esse mundo mental. Então ele acha que o caminho é ele se elevar. Esse elevar-se representa, portanto, as pessoas que buscam a realização no próprio mundo. As pessoas que procuram destaque, as pessoas que se iludem com poder, as pessoas que se iludem com riquezas, as pessoas que se iludem até com conhecimento. O próprio conhecimento, gente, escraviza a gente. O próprio intelecto é uma coisa que um dia nós vamos ter que nos livrar. Eu postei isso até hoje no Facebook, né? Sobre o Papagi. O Papagi estava dizendo isso, né? Está dizendo que nós vamos ter que nos livrar de tudo. De toda a identificação que a gente cria com esse mundo para poder transcender ele. Essa identificação envolve o elo afetivo que você tem com as coisas e com as pessoas. O que é o elo afetivo? Você é afetado por aquilo. Quando você não se afetar mais por aquilo, não existe mais elo afetivo com nada. Essas coisas começam a perder importância. Essas coisas começam a deixar de te afetar. Então nós somos afetados ainda pelos nossos sonhos, pelos desejos, pelos modelos que nos apresentam, pelos caminhos que nos mostram, né? Pelos discursos e narrativas sedutoras que existem aos montes por aí, né? Que a gente encontra em igrejas, na televisão, na mídia, a gente encontra em todo lugar, né? Sempre um discurso pronto do que é ser feliz. E a gente persegue aquilo cegamente. E não tem outra alternativa. A gente vai por osmose. Está todo mundo indo, eu vou também. Não é isso? Aí é o que aconteceu com ele. Ele quis se elevar. Buscando, portanto, o encontro com essa realização, com essa plenitude que estava passando ali. Ele estava buscando um encontro com aquilo, se elevando. Aí, esse ser que representa, no caso, o próprio self dele, disse: desce. Esse descer significa colocar-se na mesma altura, ou fazer o caminho inverso, fazer esse desapego de tudo, tirar a importância desse personagem, tirar o tamanho, a altura que você colocou nesse personagem que é o seu próprio ser. A gente coloca tanta importância no que a gente é e se esquece que um dia vai ter que tirar essa importância. Essas pessoas que têm uma vida de sucesso, de realizações, né, que deixam aquela marca, né, na sua passagem pela Terra e é lembrada até hoje, as pessoas são as que mais sofrem. Por quê? Porque viveram tão intensamente a vida do corpo, a vida do personagem, aquilo teve tanta intensidade, que essa intensidade criou uma gaiola de ouro, criou uma condição, uma prisão, uma realidade na qual ela ficou presa. E ela vai ter que trabalhar, tirar toda a importância de tudo isso. Isso demora, viu, gente? Através de inúmeros retornos à matéria, passando por condições completamente contrárias, né? Eu citei o caso da Marilyn Monroe, que veio lindíssima, né? Maravilhosa, uma pessoa que extremamente poderosa, não tem nada que dá mais poder a uma pessoa do que a beleza, né? Então a pessoa tinha o mundo aos pés dela, porque ela realmente era uma coisa assim fora do mundo. E ela deu uma comunicação recentemente dizendo que estava voltando e que seria uma pessoa muito humilde e muito feia, que ela escolheu passar por isso porque ela sofreu demais com esse poder que ela tinha, não conseguiu administrar isso e ela foi absolutamente levada, seduzida por esse poder, porque, como diz o próprio Voltaire, né, poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então o poder é uma coisa extremamente perigosa. São poucos no mundo que sabem lidar com isso. São poucas pessoas que não se deixam seduzir pelo poder.
E é isso que o Zaqueu estava fazendo, né? Ele achou que elevando-se, né, ele conseguiria alcançar aquela condição. E a própria condição diz para ele: desce, fazendo ele fazer esse caminho de volta. E aí quando ele fica de frente para Jesus, ele disse: hoje eu vou dormir na tua casa. O que é dormir na tua casa? Ele está em estado de graça. Hoje ele vai viver a plenitude desse próprio ser dele, dessa luz que existe dentro dele. Isso vai se manifestar. Entendeu? E isso é absolutamente transformador para ele, tanto que a partir daquele momento, as coisas que ele dava tanto valor, ele já deixou de dar. Ele já disse que ia distribuir metade para não sei quem, pagar aqueles que... Não é isso? Está tudo escrito lá. Então é isso. Então às vezes a gente está na direção errada, está no caminho errado, está iludido, né, com as nossas construções, com os nossos construtos mentais. A gente está preso naquilo e não acorda. Não acorda para a realidade. Não consegue colocar o pé no chão, não consegue trabalhar essas questões, especialmente a humildade, gente. A humildade é o primeiro passo. Tem um provérbio chinês que diz assim, que não importa o tamanho da estrada, do caminho. O mais difícil é o primeiro passo. Não é isso? Então é isso, esse primeiro passo é o passo para a humildade. Vocês já viram essa frase por aí, não? Não. Uhum. Em Nag Hammadi, no Egito, exatamente, nas escavações lá, eles encontraram alguns escritos antigos de evangelhos que foram considerados pela igreja hereges, né, que estão fora do cânones da igreja. A igreja não aceita isso. E lá tem Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Madalena, tudo fragmentos assim. O que dá mais para ler é o Evangelho de Tomé. E no Evangelho de Tomé, isso é coisa que fizeram o exame de carbono 14, é coisa do século I mesmo, da época de Jesus. Foi escrito mais ou menos no século I. E lá tem essa frase assim: corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra e me encontrará. Está escrito lá. Por que isso é tão interessante? Qual a importância disso? O que isso quer dizer? Hoje a física quântica, hoje com os conhecimentos que as pessoas têm do que é realmente matéria, do que é energia, isso aqui começa a ficar mais claro. Veja, se eu pegar essa cadeira aqui, ó, ok? Essa cadeira ela é feita de matéria, plástico, né? Aí a gente começa a estudar os elementos, né, que condensados de energia que transformaram isso aqui numa matéria, numa cadeira. A gente começa a se aproximar com o microscópio, a gente começa a encontrar os átomos. Então existem os átomos que estão aqui. Muito bem. A gente começa a entrar dentro desses átomos, aí a gente começa a encontrar os elétrons, né? E aí você começa a entrar dentro desse mundo subatômico, você vai, todo mundo que aparece aqui, até só restar o quê? Energia. E eles vão além. Eles explicam que a energia que tem lá, nesse campo, na realidade não é nada mais, nada menos do que informação. Então, além da matéria, além das partículas atômicas, além da energia, existem as informações que foram colocadas. Colocadas aonde? Num campo de ponto zero. A física quântica chama campo zero. Campo ponto zero, aliás. Alguns dizem vácuo quântico, alguns dizem fluido cósmico universal. Existem vários nomes para esse campo onde as coisas são colocadas.
E o que existe além desse campo? Aquele que colocou a informação, que se transformou em energia, que se transformou em partículas, que se transformou em matéria, que se transformou nessa cadeira. Então uma informação foi colocada nesse campo, para que se criasse energia, para que essa energia estivesse hoje sendo manipulada pelo homem, essa matéria estivesse sendo manipulada e ele continuasse criando, já, né, no campo material, no campo mais denso, tangível. Ok. Então nessa cadeira aqui nós vamos encontrar quem? Vamos encontrar uma consciência. Percebe? Porque uma consciência colocou uma informação nos elementos materiais que criaram essa cadeira, nas energias. As energias, alguma consciência colocou no ponto, no campo de ponto zero, no vácuo quântico, uma informação. E hoje nós temos. Então, quando ele diz assim, corte um pedaço de madeira e lá estará o quê? Essa consciência. Levante uma pedra e me encontrará o quê? Essa consciência. Isso significa que Deus está presente em tudo. O primeiro filósofo da história, chamado Tales de Mileto, ele contou uma história interessante. Ele defendia a tese de que todas as coisas vieram da água. Porque ele morou um tempo no Nilo, né, no Egito, e ele viu o Nilo quando tinha cheia, durante o período de cheia, depois vinha o período de seca, aquela terra úmida que ficava começava a nascer tudo. Então nasciam plantas, nasciam coisas, os animais começavam a surgir, uma série de coisas no meio daquela terra. Ele percebeu que quem dava vida para aquilo era a água, né? Aí ele falou, peraí, mas a água vai criar a planta, vai criar isso, vai criar aquilo outro. Ele falou, não, peraí. É que essas coisas estão cheias de deuses. Um cara disse isso há 600 anos antes de Cristo. Tales de Mileto. Ele dizia que todas as coisas estão cheias de deuses. Naquele tempo ele já dizia uma verdade. Deus está presente em tudo, existe uma consciência presente em tudo. Essa consciência está presente em cada um de nós também. Essa consciência é aquela que está passando ali em Jericó. É a consciência pura. É a consciência que sou eu, que é você, que é o outro, que é a cadeira, que é tudo. É nessa consciência, essa é a ideia do pensamento holístico, do somos todos um. Essa é a ideia que unifica todo mundo. Todo mundo se transforma em uma coisa só. Um ponto de consciência. Percebe? Que loucura. Então, quando você tem esse tipo de conhecimento, quando você começa a aplicar isso, e qualquer coisa que você vai ler, tendo esse tipo de compreensão, você começa a ter um outro entendimento daquela coisa, do que aquela coisa quer dizer, do que aquela coisa representa. Alguma dúvida, gente? Hoje eu vou apagar com o apagador do ganhei do meu amigo Fábio aí, ó. Colaboração. Ok. Gente, vocês estão muito calados e macambúzios hoje. Por quê? Macambúzios. O tema da aula é pesado, é chato, né? E começa a falar de ciência. É uma coisa que está fora da nossa realidade. Né? Pira, gente. Mas é uma coisa da qual a gente tem que pensar, criar um pouco mais de intimidade, se a gente quiser entender melhor esse mundo. Se a gente quiser entender que tudo que existe não é nada mais, nada menos do que energia. Esse corpo, esse ser, esse coração batendo, esse sangue que circula, por trás de tudo isso existe apenas energia. Vocês já perceberam como é que é o átomo? O átomo é isso aqui, ó. Ele é
colocar isso aqui, né? Aí ele tem um núcleozinho aqui, que é um próton e um nêutron, né? E uns elétrons aqui, né? Circulando ao redor. Não é isso? Isso aqui ele não é uma bola, viu, gente? Isso aqui é uma nuvem de elétrons que está ali. E vocês já viram como que é o comportamento do elétron? O elétron, ele não é... Por isso que o mundo subatômico é diferente. Se eu vou daqui até o Luan, eu dou 3, 4 passos, chego lá no Luan. Esse é o pensamento que a física clássica ela trabalha de forma linear, de A para B. A física quântica não. Eu estou aqui, para ir até o Luan, eu apago aqui e acendo lá. Isso que eles chamam de salto quântico. Entendeu? Eu deixo de existir aqui e existo lá. Mas será que eu deixei de existir e existir lá? Não. É isso que é o mais curioso. Eu existo aqui e existo lá. Eu existo nos dois lugares. As duas possibilidades estão existindo ao mesmo tempo. Essa é a tese, por exemplo, dos multiversos, dos universos paralelos. Então, assim, o elétron, ele está reproduzindo a nossa realidade sem a gente perceber. Ah, minha vida... O que é a cura quântica que eles estão ensinando aí, que eles estão trabalhando, uma coisa tão legal? E você existe em várias realidades. Você está aqui agora. Você está brilhando aqui, nessa realidade. Nessa realidade de sofrimento, nessa realidade de angústia, nessa realidade de dificuldade. Você está aqui. Mas você pode apagar essa realidade e acender ela numa realidade de felicidade, de realizações, de plenitude, isso, aquilo, aquilo outro. Você mudou? Não. Aquela realidade existe também, só que você não está lá. Você está aqui, escolheu viver aqui, está preso aqui ainda. Então você precisa dar esse salto para uma outra realidade. Você precisa dar um salto de qualidade na tua vida. Você precisa... E o curioso que eles dizem, que quando a gente começa a observar os elétrons, a gente está influenciando completamente no comportamento deles. Eu vou para cá, eles brilham de uma forma, eu vou para lá, olho para lá, eles brilham também. Eles ficam assim, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Isso daí é o quê? Isso é energia. E nós somos a mesma coisa. Se nós somos feitos de elétrons, se nós somos feitos de energia, nós estamos o tempo todo acendendo e apagando, só que a gente não percebe. A gente não percebe que nós somos um ser energético. Não estão pagando a conta de luz aí? É que a nossa cabeça ela foi criada dentro de um modelo cartesiano, de um modelo analítico, de um modelo... Por isso que é difícil entender o pensamento quântico, porque ele não pensa igual a maneira como a gente aprendeu desde que nasceu, trouxe de outras vidas. A nossa mente ela está condicionada dentro de uma forma de pensar diferente. A gente é o A para B, né? Por que eles usam a palavra cartesiano? Não tem o A para B, né? O gráfico cartesiano vem de Descartes. Exatamente. XY, A para B, você vai de um ponto para o outro. Existe o sujeito e o objeto. E a física quântica diz não, que você vai do A para o C, entendeu? Você apaga aqui e acende aqui, ó. É isso que a física quântica está explicando o que é possível. Por exemplo, a gente não percebe, o nosso cérebro não percebe que a gente é feito de energia, de elétrons. E esses elétrons estão apagando o tempo todo e acendendo. O nosso corpo ele se destrói e se recompõe constantemente. Nós estamos o tempo todo destruindo e recompondo o corpo. Só que a gente não percebe isso. A gente não percebe que cada movimento nosso, dizem que são 3 bilhões e 600 milhões por segundo, né?
É uma coisa absurda, assim, de coisas que apagam na gente e acendem o tempo todo. Nós somos energia pura. O ser humano ele é feito de energia. Então, entender isso é entender o que você é, entender do que é feito a matéria, não do que você é. Isso não é o ser, mas isso é a vida do corpo e da mente. Por isso que muita gente fala que a gente só usa a capacidade do cérebro 10%, um negócio assim. A gente não usa toda a capacidade mental. Toda a capacidade do cérebro, Do né? cérebro. Isso, a gente, pois é o que eu estou te falando. A gente tem dentro da gente recursos que desconhecemos. De vez em quando a gente vê um louco aí fazendo coisas absurdas e acha que aquilo é a coisa de super-homem. Não, ele está apenas despertando coisas que nós não despertamos ainda, que temos condições de despertar. Na Índia eles chamam de siddhis, né? Siddhis. Quem estuda yoga vai saber o que são os siddhis. Os siddhis são poderes que a gente, quando você começa a meditar muito, quando você começa a conhecer a própria essência, se aproximar muito da tua essência, da tua realização, você começa a despertar capacidades assim de fazer coisas que são sobre-humanas. Sabe? Ficar sem respirar, controlar a respiração, conseguir parar o coração. Você começa a interferir, inclusive, no sistema nervoso parasimpático. Você começa a trabalhar naquilo que a gente nunca mexeu. Isso é uma das coisas. Tem pessoas que ficam sem comer, tem pessoas que se alimentam só de ar, de luz, tem pessoas que... gente, tem as coisas mais absurdas. Tem muito truque também que a gente vê por aí, gente fazendo truque. Mas tem gente, pessoas com condição de estar aqui e ninguém enxergar ela. Isso não é difícil. Ela Porque fica mesmo que invisível. você andar no meio da multidão, como eu sentia muitas vezes, andava na rua direita lotada e você não vê ninguém. Não, mas a pessoa escolhe controlar isso. Escolhe não ser vista por ninguém. Então são pessoas que desenvolvem um poder que extrapola, né? Tem várias coisas, gente. Gente que consegue manipular o tamanho, ficar mais alto, ficar mais baixo. Tudo no campo da impressão, tá? Calma, não é? Dá a impressão que você está diante de um gigante. Ele se coloca diante de você da forma que ele quiser. Esses poderes, esses siddhis, as pessoas começam a despertar. Por quê? Para serem seduzidas a voltarem pela vaidade, a voltarem para a escravidão da mente, para não se libertarem. Então, são poucos os que resistem às tentações, né, de mostrar esse poder todo para o mundo e não seguem adiante no sentido de se libertar completamente. Então, é a última tentativa da mente de te segurar. É uma coisa absurda isso. Oi? Existem pessoas, eu escuto muito, agora esse negócio de interfrente, eles estão processando a cura de outras pessoas, mandando para outros lugares, eles trazem uma máquina, pois não sei qual o processo que eles usam, um diz que eles inventam, que eles fabricam, eles têm. A pessoa está em casa e eles, sei lá, se ligam. E o que está aqui, antigamente era espírito fazer isso, né? Saía, não sei lá onde, ia curar não sei o quê. Agora não é o espírito. É o próprio homem aqui que está mandando energia para o outro lado e o cara do outro lado sente. Quanto mais você começa a estudar energia, mais você começa a ter intimidade com o conhecimento, você começa a ter intimidade com isso, você começa a manipular da forma que existem, coisas acontecendo aí que a gente desconhece. Gente, quem que ia imaginar que você aperta um botão aqui e o televisor lá acende, muda de canal? Quem que ia imaginar isso? Não tem um fio, não tem nada. Quem que ia imaginar que um cara está a 120 por hora num carro, com o celular na orelha, falando com uma pessoa no Japão, sem fio, sem nada, né? Quem que ia? E isso é feito como? Através de antena? Não, a antena desse aqui vai até ali, atravessa... Não, não é isso. Isso daí entra numa coisa chamada onda. Exatamente. Essas ondas, eles perceberam que o mundo não é feito só de partículas. A física clássica
só acreditava em partículas. Aí chega a física quântica e diz que existem as ondas, né? O experimento da dupla fenda foi isso. Quem procurar estudar a dupla fenda foi isso. O comportamento do elétron, quando o homem observa, ele se comporta, ora como onda, ora como partícula, depende entendeu? Da consciência de quem está vendo, da interferência. É uma coisa absurda, é um mundo bizarro que as pessoas estão engateando, estão descobrindo, e já é responsável, com esse pouco conhecimento, a física quântica já é responsável por 70% do PIB mundial. Tudo que é construído hoje, se não fosse a física quântica, seria impossível. Com pouco conhecimento que eles têm. Então veja o que nos aguarda no futuro. Não é isso? O engraçado que tem, não sei se alguém já assistiu o filme, que nós assistimos, tem tudo a ver, 2 filmes. É o Confronto com o Jet Li, que fala desses mundos paralelos, que eles vêm eliminando ele mesmo para ficar mais forte, que tem a ver, e o outro é Lucy, que fala da mente, que Dois ótimos filmes. 2 ótimos filmes que tem a ver Especialmente o Lucy. Isso. É do Louis Malle, né? Um diretor francês extraordinário. O filme tem uma história ótima, perfeita. Muito bem fundamentado aqui. É bem legal. Acha bem na hora. É, o filme Lucy. Oi? Muito bom. É muito bom. Ok? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. O que vocês acham que é essa transição que está acontecendo no mundo? Vocês acham que vai vir um planeta aqui? Acham que vão arrastar o que vai ceifar, né? Vai vir vão arrancar o joio do trigo, né? Vai arrancar aquilo que não presta, mandar para outro planeta, para o mundo. Né? Não é isso? Não é isso que a gente está aprendendo? Vai ter um juízo final, aqueles que são bons vão ficar. Quem que é bom aqui para ficar? Quem está em condições de ficar? Aqueles que serão arrebatados. Eu falei sobre esse arrebatamento, não falei? Está acontecendo já. Esse arrebatamento é uma coisa que está acontecendo. A graça está se espalhando pela terra. Tem pessoas realmente experimentando o estado de graça. Esse arrebatamento é isso, é uma pessoa que é tirada, a outra fica. Tirada de onde? Tirada da mente. E entra no estado de graça. Entra no estado, conhece a realidade, conhece a presença, conhece a vida verdadeira. Consegue enxergar a realidade. Enquanto nas escrituras está dito assim, se houverem 2 dormindo na mesma cama, um será tirado, o outro será deixado. Se houverem 2 trabalhando na moenda, uma será tirada, a outra será deixada. É isso que está nas escrituras, os sermões proféticos de Jesus. Então ele está dizendo exatamente isso. As pessoas vão ser, aos poucos, vão ser tiradas dessa realidade e vão começar a entender o que é a realidade, o que é o próprio ser. Qual o papel dela no universo? Como ela deve se comportar? Qual o entendimento que ela deve ter de si mesma? Né? Para começar a trabalhar contra esse processo, todas essas ilusões. Então, o que está acontecendo no mundo? Esse processo de transição não é um processo de transição, sabe, de apocalíptico. Esse apocalipse chama-se revelação. Esse processo de transição está acontecendo dentro de toda a humanidade. Nós estamos transitando de uma forma de pensar, de uma forma de olhar o mundo, de uma forma de olhar o outro, de uma forma de viver em comunidade, viver em sociedade, para uma outra, para uma forma diferente, uma forma de entender o outro, de entender. Você vai sair de um pensamento que nós chamamos de pensamento linear, ok? Para o pensamento sistêmico. Linear é o pensamento cartesiano, é o pensamento de A para B, é o pensamento de sujeito e objeto,
É o pensamento de você resolver os problemas, de você viver em luta, de você viver enxugando gelo, você viver combatendo, você viver, achar que o problema está na parte, está no objeto. Esse é o pensamento linear. Foi assim que a gente pensou até hoje, né? Estou dando aula aqui para todos vocês, de repente, um dos alunos começa a ficar falando, pegando o celular, me atrapalhando, isso. O que eu faço? Ele é o problema, ele é a parte. Eu pego, tiro ele da sala, vai embora, você não pode ficar aqui dentro, né? Esse é o pensamento linear. Eu já elegi o rapaz, o aluno, como o problema. Eu sou o A, ele é o B, eu vou lá, atuo, tiro. Então a gente aprendeu a ser assim. Aprendeu a pensar assim. No pensamento sistêmico, não. No pensamento sistêmico eu não vou ligar para ele. Eu vou analisar o sistema. O sistema que produziu essa distorção, que está representada por ele. Ele representa uma distorção, portanto, de todo um sistema. Ele representa alguma coisa que precisa ser trabalhada. E aí a gente vai trabalhar isso de forma sistêmica, com diálogo, com discurso, vamos entender quais foram os componentes que trabalharam aquele tipo de distorção, de comportamento, de desequilíbrio que está se manifestando ali. O que está por trás daquilo. Aquilo que eu falo sempre. É fácil você pegar um jovem infrator, tirar ele do meio da sociedade, porque ele está roubando, ele está vendendo drogas, ele está fazendo sequestro relâmpago, eu vou lá e pego ele. Tiro ele e coloco na prisão. Ok? Só que o sistema continua o mesmo. O sistema vai fazer o quê? Vai produzir outro. Aí eu tiro esse outro, coloco lá. O sistema produz outro. Tiro o outro, coloco lá. Lá vai enchendo, hein? Nós já temos, eu acho que a segunda maior população penal do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Tem 2 milhões, o Brasil, acho que, se não me engano, tem 700 mil. Então você vai tirar 700 mil com metade da população de lá, viu? Então você tira, vai tirando, você vai tirando. Isso que é o quê? Tem mais, Isso. porque eles não saem. Aqui não, você põe. Aqui, então você está fazendo o quê? Você está enxugando gelo. Isso é o pensamento linear. É a ação do A para B. É assim que a gente resolve as coisas. O pensamento sistêmico não. O jovem está aqui, nós vamos entender o que produziu esse jovem. O que produziu essa distorção. Aí a gente vai trabalhar a educação, a gente vai trabalhar a inclusão, a gente vai trabalhar políticas, portanto, inclusivas. A gente vai pensar em fazer com que as crianças de onde veio esse jovem possam ter acesso a um esporte, a uma atividade, possam ser preparadas para o mercado de trabalho. Aí você começa a trabalhar, pensar de forma sistêmica e não colocar a culpa toda no jovem. Então esse é o pensamento sistêmico. Isso não serve só para as políticas públicas, isso serve para nós. Nós temos que começar a pensar de forma sistêmica. Nós temos que parar de estar diante de um problema e eleger a pessoa a culpada pelo nosso sofrimento. Eu estou sofrendo, estou angustiado, estou depressivo, porque eu não aguento olhar para aquela pessoa lá me dá náusea, aquela pessoa é um inferno na minha vida, isso, aquilo outro. Você já elegeu o B. Você é o A, a vítima, e já elegeu o B. Então você vai fazer o quê? Vai tirar essa pessoa. O que o universo faz? Manda outra. Aí você está sozinho, você não aguenta ficar sozinho, arruma outro, o outro é pior ainda. O outro é cachaceiro, bate em você e tal, aí você arranca o outro. É igual aquela história do o primeiro me chegou, como que... Não é isso? Cada um que chega é pior. Não é isso? Um vem do bar, outro vem do seu... Cada um tem um problema. Então é assim que a gente vive a vida. A gente vive a vida achando que a gente vai resolver a coisa de forma linear. A gente vai eleger
o problema e vai se livrar do problema. E a gente não vai mexer em todo o contexto. A gente não vai entender por que o universo está colocando essa situação na minha vida, o que ele está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver em termos de não se afetar com isso, o que precisa ser desenvolvido em mim, já que tudo faz parte, tudo é voltado para o bem, tudo tem um objetivo educativo e desenvolvimentista, né? Não sei se existe essa palavra. A gente está aqui para se desenvolver, a gente está aqui para se preparar para coisas maiores. Então, tudo para a gente tem sido uma lição, tudo para a gente tem sido um aprendizado. A gente não trata a coisa dessa forma. A gente trata a coisa na condição de vítima, o pensamento linear. Então, o pensamento sistêmico não é assim. O pensamento sistêmico, portanto, ele vai pensar no sistema como um todo. Vai tentar entender o porquê da coisa, qual é a raiz da coisa, de que forma os biólogos pensam assim, gente. É curioso isso. O biólogo, ele estuda tanto na faculdade, sistema, não é isso? Ele começa a estudar a natureza, ele percebe que existe sistema para tudo. E que você desequilibra o sistema quando você mexe, quando você interfere, quando você acaba com alguma espécie, com alguma coisa que compõe aquele ecossistema. Se você mexer naquilo, você vai provocar um desequilíbrio. Então eles trabalham para aprender a equilibrar os sistemas, para reequilibrar o sistema. Esse é o objetivo, sim. Então ele aprende a pensar tudo de forma sistêmica. Ele já não pensa mais como a gente aqui, né? Nós, racionalistas, né? Socráticos, platônicos, pensando de forma racional o tempo todo, linear, pensando a coisa de uma forma, né? Não, a gente tem que começar a trabalhar, entender o porquê das coisas, o porquê que meu pai, minha mãe se comporta tem aquele tratamento comigo, qual é a raiz disso, isso está enraizado aonde, qual é a lógica, de como que eu resolvo isso, você entendeu? Como é que eu vou chegar, o que está por trás, o que construiu aquela personalidade, o que construiu aqueles conceitos, aqueles valores, como é que eu posso atuar na transformação desses valores, desses conceitos, como é que eu posso estabelecer um diálogo, como é que eu posso não me afetar com isso. Quando eu vou entender que o problema não está no outro, né, gente?